você já deve estar cansado de ouvir falar que você deve investir em dividendos. Eu mesmo gosto bastante desse tipo de investimento, mas no vídeo de hoje eu quero trazer alguns números, alguns estudos para te mostrar realmente, estatisticamente, baseado em dados, porque é que esse tipo de investimento, essa estratégia tão popular hoje em dia faz sentido. E até para mostrar para aquelas pessoas que são um pouco mais céticas, que não gostam tanto da abordagem de dividendos, que acham que é um negócio seguro demais, que não dá retorno, mostrar para essas pessoas que o buraco é mais embaixo. Para começo de conversa, vamos entender um pouquinho do que a gente está falando. E quando o assunto é dividendos, naturalmente a gente está falando de bolsa de valores e principalmente do investimento em ações. Eu sei que tem os fundos imobiliários também, que são aí grandes queridinhos do público brasileiro, mas no vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre o investimento em ações de dividendos. Para começo de conversa, a gente precisa falar sobre o Ibovespa, que é a nossa bolsa de valores, né? O principal índice da bolsa de valores aqui no Brasil. E é fato que se você investe, você sabe que a nossa bolsa, e acho que qualquer outra bolsa do mundo, é, por natureza, muito volátil. Você pega esse gráfico aqui dos últimos 5 anos do Ibovespa, você vê que parece que o negócio está meio de lado, mas na verdade teve aí uma alta de quase 26% nesse período, mas olha quantas quedas e altas que a gente tem no meio desse caminho. Para o investidor brasileiro, eu sei que existe uma certa resistência natural para você investir na bolsa de valores, para você ir para o mercado de renda variável, porque a gente tem uma renda fixa muito forte. Olha para essa comparação desde 1994, quando a gente teve a implementação do Plano Real. A nossa bolsa de valores, o índice Bovespa, esse vermelho aqui no gráfico, ele ganha do IPCA, ganha da inflação. O IPCA rendeu aí 713% contra 3.559 do Ibovespa. Então beleza, ponto positivo aqui. Só que quando a gente compara com o CDI, que é a nossa renda fixa mais conservadora, o Ibovespa perde de lavada, ele rendeu menos do que a metade. O CDI rendeu nesse período 8.306%. Naturalmente, se você olha para isso daqui, você já ia falar, pô Gustavo, eu tô fora desse negócio de bolsa de valores. Vou ficar vendo meu dinheiro balançar para cima e para baixo, para cima e para baixo, e ainda vou perder do CDI. Eu poderia ter mais retorno deixando meu dinheiro quietinho no título público, com liquidez diária e sem dor de cabeça. Pois é, e aí eu teria que te responder que na média você tá certo. Inclusive, caso você pense, Gustavo, mas esse período tá muito longo, a gente teve aí no meio do caminho juros altos demais, isso não é uma situação comum. Tá bom, vamos olhar para um período um pouco mais curto aqui então, os últimos 10 anos. A situação não é muito diferente. O Ibovespa ainda ganha do IPCA, da nossa inflação, e ainda perde para o CDI, tá? Ficou quase empatado ali, né? 142% do CDI contra 133% do Ibovespa, porém, ainda assim, ficou abaixo, com muito mais risco, com muito mais volatilidade, muito mais dor de barriga aqui no meio do caminho, né? O CDI é uma linha retinha que vai só para cima e também supera a inflação por uma boa margem, né? Que nesse caso rendeu o dobro da inflação dos últimos 10 anos. Mas tudo bem, aqui a gente está olhando para o passado e para as médias de mercado. Aqui eu quero abrir um pouco mais atualmente, então vamos aprofundar um pouquinho mais essa análise. Primeiro de tudo, vamos olhar para como está o cenário para investir na bolsa hoje. A gente olhou para os últimos 28 anos, 28 não, né? Para os últimos 30 anos, desde 1994, olhamos para os últimos 10 anos, e hoje, né? Afinal de contas, o passado é importante, mas você quer saber mesmo do presente e do futuro, né? Que é de fato o que vai fazer diferença para você. O fato é que hoje, em se tratando de Brasil, tá mais do mesmo. A gente segue com o principal risco que está sempre no radar dos grandes investidores, que é o risco fiscal. Então, as instituições financeiras, né, os grandes bancões, as corretoras, seguem vendo esse risco fiscal como mais relevante para a estabilidade do país, para a estabilidade financeira principalmente, e a gente tem para avaliar um dólar subindo bastante, voltando aí para casa dos R$ 5,69, como sempre por conta de falas ou do Lula, ou agora do Haddad também, que é o ministro da Fazenda. Então sempre o governo fala alguma coisa que desagrada o mercado,
o dólar vai e dá uma explodida para cima. E aí, se você investe no Brasil já há algum tempo, você já deve estar acostumado com essa dinâmica. E outra coisa que está impactando a nossa bolsa de valores atualmente é isso daqui, né? Juro real alto, os fundos de pensão têm a menor alocação em ações na história. A rentabilidade das NTNBs, que é o nosso Tesouro IPCA+, na faixa dos 6,5%, isso acima da inflação, né? IPCA mais 6,5%, supera com folga as metas atuariais desses planos de pensão, tira desses grandes investidores, que aqui a gente está falando de centenas de bilhões de reais, o apetite por ativos de maior risco. Eu trouxe essa informação porque isso naturalmente não vai acontecer só com esse tipo de investidor. Ou a pessoa física, os fundos de investimento, os fundos de pensão, o investidor gringo, todo mundo que dá valor para o seu dinheiro, naturalmente vai fazer essa comparação, vai fazer essa conta, vai olhar para o Tesouro IPCA+, e ver que você tem ali garantido mais de 6% de juro real, e que você consegue travar essa rentabilidade por 20, 30 anos, e vai comparar isso com o potencial que você tem aqui desse lado na Bolsa de Valores, onde você tem uma baita incerteza, você sabe que volta e meia o governo fala alguma coisa que derruba os preços das ações, a gente tem um mercado muito sensível ao exterior, então tudo que acontece lá fora acaba impactando aqui também. E aí você fica nesse dilema, né? Onde é que eu vou colocar o meu dinheiro? Inclusive, se a gente fizer uma comparação, que pode até ser tema para um outro vídeo, se você quiser comenta aqui embaixo, dessa rentabilidade entre a renda fixa e a renda variável aqui no Brasil, né? Qual dos dois teria sido um melhor investimento? Será que nesses patamares de juro real, né, de taxa do Tesouro IPCA+, acima dos 6%, lá na casa do chapéu, vale mais a pena ir para o título público ou apostar na Bolsa de Valores? Qual tipo de empresa tende a se beneficiar mais nessa situação? Isso pode ser tema aí para um outro vídeo, se você quiser, é só comentar aqui embaixo. Só que você não pode olhar só para a foto. Esse é um grande erro que a maioria dos investidores comete. É preciso que você entenda o filme, né? Que você olhe os demais eventos, olhe um pouquinho do passado e um pouquinho do futuro. E é por isso que a gente tem que lembrar que o mercado é cíclico. A gente vai ter uma fase de crescimento, a gente vai passar pelo pico desse ciclo em algum momento, um mercado mais eufórico, todo mundo querendo tomar risco, querendo comprar ações, criptomoedas, etc. Uma fase mais caracterizada aqui como uma recessão, um desânimo dos investidores de maneira geral. Chega aqui no fundo do poço. Eu já adianto que, na minha opinião, a gente está nessa descida aqui, né? Não sei se já chegamos no pior momento, mas certamente já passamos do pico da euforia. E pode ser, inclusive, que a gente já esteja entrando aqui nesse período de recuperação, porque quando a gente olha para os números, apesar de todo esse ruído político que a gente tem, todas essas manchetes meio exageradas que você deve estar vendo por aí, os números da economia estão razoavelmente bons. O PIB está crescendo, a economia está se recuperando. O fiscal tá ruim, mas dá para ter um certo otimismo. Porém, se você perguntar para a maioria dos investidores, seja uma pessoa física ou seja investidor profissional, eu acho que eles vão estar mais para um pessimismo aqui característico de fundo do ciclo econômico. Mas o que eu quero trazer para você aqui na nossa discussão de se vale a pena ou não investir em dividendos é que, considerando que o mercado tem esse comportamento cíclico, eu prefiro para minha carteira de investimentos buscar empresas mais seguras e que naturalmente vão pagar bons dividendos. Só que aí a gente tem que se perguntar, e é aqui que eu vejo muita confusão também. O que é um bom dividendo? É só eu olhar para aquele indicador do dividend yield e pegar o mais alto possível? A partir de quanto que eu considero um bom dividendo? Qual é o tipo de empresa que vai se encaixar aqui? Como que eu faço essa análise? São as perguntas que você deveria estar se fazendo se você quer cuidar bem do seu dinheiro. E aqui, entrando um pouco mais em detalhes sobre o dividendo em si, tem algumas coisas que é preciso a gente pontuar. E aqui a gente vai entrar um pouco mais em detalhes de cada uma. Uma ação, não olhar só para o dividend yield e acabar se iludindo, comprando gato por lebre. Entender o que é o payout de uma empresa, porque essa é uma maneira um pouco mais inteligente de você entender a dinâmica de dividendos dessa empresa e entender que o melhor dividendo é aquele que cresce. Isso vai ser muito importante no seu futuro como investidor. E aí, começando, falando do dividend yield, por que você não pode olhar só para ele? Porque ele é uma métrica que pode te enganar. Se a gente analisar aqui como que o dividend yield é calculado, você percebe que a gente vai pegar os dividendos que foram pagos nos últimos 12 meses, ou seja, olhando para trás, para o retrovisor, e vai dividir pelo preço de agora. Então percebe que a gente tem um conflito temporal aqui. Você está pegando o passado da empresa e comparando com o valor do presente.
Será que faz sentido fazer essa conta? Será que esse número é um bom indicativo do que a gente pode esperar para frente da empresa? Eu acho que não. Eu acho que é uma métrica que, beleza, você pode olhar, mas ela é muito superficial e ela pode te levar a tomar decisões erradas. Olha esse exemplo aqui no caso da Copel. A Copel é uma pagadora de dividendos ok, quando você olha pelo dividend yield, não é a maior do mundo. Teve aqui alguns eventos não recorrentes em 2021 e 2022 que jogou esse dividend yield lá para a casa do chapéu, mas se a gente excluir esses 2 anos, pegar uma média um pouco mais realista, está aqui na casa dos 3 a 4% de dividend yield por ano. Se a gente olhar para esse ano, está em 2,12 até o momento, né? A gente está em outubro agora, lembrando que na média, a cada ano a gente tem uns 20% de todos os dividendos que são pagos ao longo do ano sendo anunciados em dezembro. Então pode ser que ainda venha coisa aqui pela Copel. E se a gente pega um dividend médio dos últimos 5 anos, como teve esses 2 anos muito fortes, está em 8,5%. Só que por que eu falo que essa pode ser uma métrica um pouco enganosa? A gente está pegando o preço de agora e os dividendos de 12 meses. Mas a gente teria que olhar, na verdade, o preço médio ao longo desse tempo, né? Para ter uma análise um pouco mais real do quanto representa esse dinheiro, esses dividendos que foram pagos do preço da ação. E aqui, se você pegar a ação da Copel, nesses últimos 5 anos, a ação multiplicou por 3 vezes, subiu aí 200%. Então, naturalmente, se a gente for olhar o dividendo em reais agora, que em 2024 soma 22 centavos, e eu dividir ele pelo preço de agora, de 10 reais, vai dar lá os 2 e poucos por cento. Agora, e se eu comprei a ação aqui atrás, né, 2019, 2020, paguei lá uns 4 reais. Aí a métrica mais realista que eu tenho que olhar não é o dividend yield, e sim o meu yield on cost. Esse yield on cost, você vai pegar o quanto você recebeu de dividendo e dividir pelo preço que você pagou. Não pelo preço que a ação está agora, porque é isso que vai importar mais para você, não é quanto está agora, mas sim quanto você desembolsou, se você quer fazer essa análise de rentabilidade percentual. Aqui nesse caso, a gente sai de um dividend yield de 2,2 para um yield on cost de 5,5, mais do que o dobro. Então essa métrica é muito mais relevante para o investidor, principalmente de longo prazo, que quer manter as ações de carteira, do que ficar olhando só para o dividend yield. Passando aqui para o próximo ponto, precisa entender o que é o tal do payout de uma empresa. E aqui é bastante simples, tá? Payout vai ser o quanto do lucro de uma determinada empresa que ela decide distribuir como dividendo para os seus acionistas. Se a gente pegar um exemplo, tem uma empresa que teve um lucro de R$1.000. Ela decidiu distribuir R$600 em proventos para os seus acionistas. O meu payout vai ser o que for distribuído, 600 dividido por 1.000, eu tenho um payout de 60%. Muito simples. Mas por que isso é importante? Porque é assim que eu caracterizo uma empresa de dividendos, né? Pelo nível de payout dela, e não pelo dividend yield, porque olha como isso daqui pode me enganar. Aqui eu sei que é uma empresa que consistentemente está distribuindo dividendos para os seus acionistas. Isso aqui inclusive é do Banco Itaú, tá? Itaú 4. Então sempre está acima ali daqueles 23, 25% de mínimo, e tem anos que distribuiu aí 80, 94% do seu lucro para os acionistas. Essa é uma empresa que, para mim, não é nem o extremo do dividendo, que distribui sempre ali 90, 95%, tipo uma Taesa da vida, e nem uma empresa de crescimento total que não distribui nada. O Itaú costuma distribuir bastante, uma característica dos bancos, mas é uma empresa que segue querendo crescer, então em determinados momentos vai sim segurar um pouco desses dividendos, desse lucro, para reinvestir no seu próprio negócio. Fala que aqui a gente teve 2 anos de crise, então por isso que o dividendo ficou ali na banda mínima. Agora essa empresa aqui, né, assim, a gente teve um 2021, que eu não sei nem o que aconteceu, não é uma empresa que eu conheço, que eu acompanho, mas distribuiu 115% de dividend yield. Isso aqui provavelmente foi uma devolução de capital que a empresa fez para os seus acionistas, por isso que o negócio está a ter mais do que 100%, né? Não faz nem sentido você distribuir mais do que o seu valor de mercado para os acionistas. Mas deve ser isso que aconteceu aqui. E nesse ano você já vê quase 40% de novo. Então deve ser alguma coisa nessa linha. Mas honestamente não é um caso que me interessa nesse momento. E isso aqui não é característica de uma empresa de dividendo. E por último, o melhor dividendo é o que cresce. E aí aqui eu trouxe um estudo feito lá no mercado americano que comparou desde 1972 até 2017. Então a gente tem 28 com 17, um período aí de 45 anos. Quais empresas tiveram melhor retorno? 45 anos é um baita período. Aí eles dividiram
Em azul mais clarinho, as empresas que ou aumentaram seus dividendos ou não pagavam antes e começaram a pagar. Em azul mais escuro, todas as empresas que pagam dividendos, independente se aumentou, se diminuiu ou se manteve igual. Esse verde aqui seria pegar o índice S&P 500, 500 maiores empresas americanas, e dividir elas em pesos iguais. Esse amarelo, as que não tiveram nenhuma mudança na sua política de dividendos. Laranja, as empresas que não pagam dividendos. Em verde, as empresas que ou cortaram seus dividendos, diminuíram, ou pararam de pagar. E aí você percebe uma discrepância muito grande entre as empresas que pagam dividendos e as empresas que não pagam dividendos aqui embaixo. Esse gráfico representa o crescimento de $100 aqui, né? Growth of $100. Então, lá em 72, se você botou $100 e foi sempre mantendo nas empresas que ou começam a pagar dividendos ou que cresceram esse pagamento, você transformou $100 em 8.267. Multiplicou aí por 82 vezes. Se você foi até mais simplista e simplesmente manteve o seu dinheiro dividido igualmente entre as empresas que pagam dividendos, você chegou em 5.857, multiplicou por 58 vezes, ainda é muita coisa. Agora, se você foi nas empresas que não pagam dividendos, esse laranjinha, você chegou em 327, só multiplicou por 3 vezes, muito menor do que os que pagam dividendos. E pior, se você foi naquelas que ou diminuíram ou pararam de pagar, você perdeu dinheiro nesses 45 anos. Começou com 100, terminou com 85. Então, olha que bizarro esse estudo, né? Olha a importância dos dividendos no longo prazo. E é muito mais fácil você investir nesse tipo de empresa. Dá para fazer uma análise quantitativa e montar essa carteirinha de empresas que estão crescendo ou que estão começando a pagar dividendos. E lembra que aqui a gente tem que olhar para o valor pago e não para o dividend yield. E aí eu quero entrar mais em detalhe ainda sobre essa importância dos dividendos na vida do investidor, no retorno de quem investe na Bolsa de Valores. E esse outro estudo aqui mostra a contribuição dos dividendos no retorno total do S&P 500, de novo um estudo lá do mercado americano, por décadas. Então, se a gente olhar, a barra azul seria apenas o preço do S&P 500, a variação desse preço, e em amarelo aqui, a contribuição dos dividendos para o retorno total do índice. Então, lá nos anos 40, o S&P 500 teve uma média aí de quase 10% de retorno ao ano, sendo que 67% veio do pagamento de dividendos. Anos 50, rendeu quase 20% ao ano, 30% de contribuição dos dividendos. Aqui nos anos 60, 44, anos 70, 73, anos 80, 28, 90, 16, anos 2000, o índice teve uma média de retorno negativa, mas os dividendos tiveram aqui 1,8 de retorno anualizado, por isso que só tem o amarelo e não tem o azul. 2010, 17, e se pegar o período inteiro, os dividendos tiveram uma média de contribuição de 42% no retorno total do S&P 500. É bastante coisa, imagina deixar isso aqui de fora da sua conta. E aqui, o que eu quero mostrar para você também, e para variar, trouxe um estudo que não é do mercado americano, que é do mercado londrino, no mercado inglês. Reinvista e não desista. Esses dividendos que você vai recebendo mês a mês, ano após ano, idealmente, caso você ainda não esteja naquela fase de usufruir do seu patrimônio, você ainda não acumulou aquele dinheirão que você vai de fato passar a viver da renda desses investimentos, é muito importante que você reinvista e não pare o progresso. Nunca pare o progresso. Essa é a primeira regra do investidor de longo prazo que quer ter sucesso. Aqui é um gráfico que mostra o quanto você teria tido de retorno, partindo de 5.000 libras lá em 86, aqui até 2020, 2022, não sei a certo quando o gráfico termina, sem reinvestir os dividendos, você transformaria 5.000 em 25.000, reinvestindo você transformaria 5.000 em 89.000, quase 4 vezes mais retorno, porque você vai compondo o retorno dos dividendos, lembra dos juros compostos? Então, essa contribuição que você tem ano após ano, você vai compondo e os juros sobre os juros vão trabalhando para te dar esse resultado espetacular aqui. E aí, para fechar esse tema dos dividendos, eu quero trazer um tema também que acaba sendo uma rixinha que a gente tem no mercado financeiro entre os investidores, que é quando eu vou falar de ações, eu devo investir focando em dividendos ou em crescimento. Na minha visão, você pode ter os dois, mas eu prefiro dividendos por alguns motivos muito simples. Primeiro, que eu acho que é mais seguro e é menos volátil. É mais seguro porque as empresas que têm essa característica de pagar mais dividendos
são empresas maiores, empresas mais robustas, empresas que têm um balanço financeiro saudável. Não tem como a empresa distribuir lucro para os seus acionistas. Primeiro, se ela não der lucro. Segundo, se ela der pouco lucro, não tiver um balanço bem redondinho. Então, se você pega esse tipo de empresa, naturalmente você vai estar investindo com mais segurança. E são menos voláteis, você vai ter menos dor de cabeça ao longo do tempo, já que a gente viu que a Bolsa de Valores, principalmente aqui no Brasil, tem muito zigue-zague, muito sobe e desce. É mais fácil de acertar. Mesma coisa, é muito difícil você encontrar a próxima Magazine Luiza, ação que vai multiplicar por 20, 50, 200 vezes. Mas você encontrar boas pagadoras de dividendos é muito fácil. Geralmente você vai buscar as empresas mais fortes, as maiores de um determinado país. Aqui no Brasil, você vai buscar um Banco Itaú, um Banco Bradesco, uma Vale do Rio Doce, uma Petrobras. Você vai para os Estados Unidos, você vai buscar uma Coca-Cola, vai nos bancões, vai nas empresas elétricas. São as empresas que acabam movimentando aquela economia. E que outro ponto até que traz a segurança é que são empresas que você depende delas, né? A população depende. Se a sua conta de energia dobrar hoje, por exemplo, você vai parar de pagar? Eu acho muito difícil. Você vai tentar economizar ali, deixar a luz menos ligada, vai desligar a geladeira quando for dormir, mas você vai ter que continuar pagando, né? Ninguém vai conseguir viver sem luz. É por isso que eu acabo preferindo esse tipo de empresa quando eu vou investir meu dinheiro. E o último ponto é que quando você tem mais renda, você tem dinheiro pingando na sua conta com consistência, é muito mais gostoso, é muito mais fácil de ver o resultado. É igual investir em fundo imobiliário, por isso que ficou tão popular. Você investe em um mês, aí no mês seguinte você recebe 10 centavos de dividendo. Aí você investe de novo, no mês seguinte você recebe R$1 de dividendos. Daqui a 6 meses você está recebendo R$10 de dividendos. Daqui a 2 anos você está recebendo R$200 de dividendo por mês. Então, essa bola de neve vai se compondo muito rápido e ter esse retorno rápido do que você está fazendo, ter essa resposta rápida, ajuda o nosso cérebro a entender que aquilo é positivo e ajuda a gente a se manter nos investimentos, que acaba sendo mais importante para você ter bons resultados, né? É não sair do jogo, é se manter constante aqui. E já aproveita que se você está gostando desse conteúdo, dá esse likezinho aí nesse vídeo, se inscreve no canal para você receber também uma notificação de quando a gente soltar vídeo novo, para você continuar aprendendo e se tornar um investidor ainda melhor. E quando a gente vem aqui para o Brasil, pegando um estudo muito simples, um comparativo entre o índice Ibovespa e o índice IDIV, que é um índice que junta ali as empresas que mais pagam dividendos na nossa Bolsa de Valores. Confesso que nenhum dos dois tem uma composição de brilhar os olhos, né? Eu particularmente faria diferente, mas é muito notável a diferença, né? Você pega aí, ó, desde 2011, o Ibovespa rendeu até agora 100% e o IDIV rendeu 254, 2,5 vezes o retorno do Ibovespa, com menos volatilidade, com empresas mais seguras, recebendo mais renda todos os anos. E como eu gosto de mostrar o que eu faço também na minha carteira, né, que eu não estou aqui só falando abobrinha ou coisa que eu li na internet, isso daqui é um pouco da minha carteira esse ano. Esses são os proventos que eu já recebi até agora. Hoje eu não tenho praticamente nada em fundo imobiliário, inclusive é algo que eu estou estudando e começar a investir, mas já recebi das minhas ações mais de R$36 mil. É como uma carteira só de ações não é aquele reloginho igual dos fundos imobiliários, a gente tem aí ó, mês com 7 mil, mês com 39, 3 mil, 2.900, 3.700, 5 mil e pouco. E aqui inclusive o MyProfit já mostra até o futuro, né? Hoje a gente está aqui em outubro, né? Esses outros meses para frente, a partir de novembro, na verdade é o que eu vou receber, que já está meio que programado para eu receber, porque as empresas já divulgaram. Mas na minha estratégia de investimentos, apesar de eu gostar muito de dividendos e adorar receber essa renda passiva, eu não paro por aí, eu não gosto de me limitar apenas à renda passiva. Todos os meses eu uso as minhas ações para fazer também uma renda ativa. E se você olhar aqui, na minha geração de renda, a renda ativa é muito maior do que a renda passiva. Olha aqui como foi o mês de setembro, por exemplo. Eu usei a minha estratégia de trocas de ações na minha carteira, tirei de renda ativa 10.185 mais 2.577. Então aqui me deu quase 13 mil reais. E de dividendos entrou aí mais 257. Então eu tive um total de renda no mês de 13 mil reais. Só que apenas 257 foram de dividendos, foi de renda passiva. Por isso que eu gosto tanto dessa estratégia de renda ativa, que é inclusive o que eu ensino na minha comunidade de troca de ações, que eu vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer. E lá dentro eu mostro como que eu cheguei nessa estratégia, como que eu monto a minha carteira, olhando para as outras classes de ativo, e como que você pode também implementar na prática essa estratégia de gerar uma renda ativa com a sua carteira mês após mês,
ter algo muito mais consistente do que os próprios dividendos e acelerar bastante o seu caminho rumo à liberdade financeira. E se você quiser ver em mais detalhes como que eu cheguei nesse resultado, eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, onde eu te mostro como foi esse mês de setembro na minha renda ativa como estratégia de troca de ações.